Na ausência do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Melo, vai ocupar o lugar na Presidência da Mesa da Assembleia Geral a nossa atual Presidente do Conselho Superior, e no fim da sessão desta tarde será a nossa Presidente da Mesa da Assembleia Geral, doutora Isabel Furtado, a quem entrego a condução dos acontecimentos. Muito boa tarde a todos. Como o Peter explicou, o engenheiro Pedro Melo não pôde vir, portanto vão ter que ficar com a hipótese única neste momento para esta reunião. Gostaria de agradecer a presença de todos, em primeiro lugar, e vou de imediato ler aqui alguns dados que são importantes para o começo desta Assembleia Geral. Temos neste momento na sala associados presentes com direito a voto 47, sendo assim 3 presidentes de direção, e além disso temos 3 presidentes de direção, de Presidente da Mesa da Assembleia Geral 2, Secretária do Conselho Superior 1, Secretária-Geral 1 e, portanto, um total de 7 pessoas representadas por outros associados. Vou de imediato passar a palavra ao Peter, que nos vai começar por apresentar o relatório de contas e o relatório de contas do ano 2020, não é? 19 primeiro. Dê-me só um momento enquanto eu recupero um cartão fundamental com os nomes dos nossos patrocinadores, a quem eu faço menção de agradecer. Obrigadíssimo. Microfone. Boa tarde a todos. Esta Assembleia Geral de 2 exercícios vai-se realizar graças ao apoio dos nossos patrocinadores. E nós começamos sempre por agradecer e identificar os nossos patrocinadores: Baloise Assurance, de Groove Petercam, que é um banco de Luxemburgo, a SAP, uma empresa de informática, uma das maiores empresas europeias, uma das maiores empresas de informática do mundo e que é europeia, Teles Advogados, Ticket Restaurante, Ticket Portugal, Costa Duarte, corretor de seguros, Atrium, Portfolio Managers, Telma Curado e Associados, Sociedade Revisora Oficial de Contas, Goodwise Consulting e a Bispert Comunicação e Eventos. Eles todos muito obrigado e peço uma salva de palmas para os nossos patrocinadores. Muito bem. Então, Sr. Presidente, posso dar... temos aqui a nossa ordem do dia, que é composta por 5 pontos. À medida que fomos avançando a nossa apresentação, veremos os pontos da ordem do dia a serem relembrados. Nestes papéis voltei a perder o papel que eu preciso para fazer esta apresentação. Já encontrei. Portanto, em primeiro lugar, vamos apreciar, discutir e votar o relatório e contas e o parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2019. A Sra. Presidente talvez queira perguntar à Assembleia Geral se alguém se quer pronunciar, fazer perguntas prévias. Antes de iniciarmos a apresentação, alguém tem algum comentário, alguma questão? Senão eu passaria a palavra ao Peter e então depois da apresentação, se alguém tiver mais algum comentário ou questão, o faria nessa altura. Obrigada. Muito obrigado. Uma nota de abertura. Isto foi pela primeira vez desde a fundação da Associação em 1998 que nós não fizemos a Assembleia Geral referente ao exercício de 2019, situação excepcional, que todos perceberão.
mas nós fazemos uma Assembleia Geral por Zoom, cumpriríamos uma obrigação legal, mas não reuniríamos toda a gente, e é isso que nós gostamos de fazer, é reunir toda a gente. Portanto, eu tenho a certeza que os nossos associados dar-nos-ão alguma flexibilidade em ter atrasado a Assembleia Geral que vamos agora apresentar. Nós tivemos, graças à nossa equipa, graças à Marina Malhão Pereira, graças à Luísa Fezas Vital, nós tivemos, e graças a todos os nossos fornecedores, os nossos associados, nós conseguimos ultrapassar esta crise, e muito bem, e fiquei muito contente. Foram dificuldades, mas nós conseguimos ir em frente e temos agora novas oportunidades. Uma série muito rápida que identifica os nossos acontecimentos 2019. Quais são os mais salientes? Talvez o Lisbon Investor Conference, em que reunimos cerca de 200 pessoas. Foi na altura do Web Summit em 2019. Conseguimos reunir pessoas da comunidade investidora aqui em Lisboa. Aproveitámos a boleia do Web Summit. Tivemos o Roadshow. O Roadshow, levámos a nossa mensagem a várias capitais distritais para angariarmos novos associados. E foi um sinal, em primeiro, do apoio da nossa direção, mas também do dinamismo que existe em todas estas regiões do país. E depois, se calhar, aquilo que mais me entusiasma pessoalmente, que é o encontro NIL. NIL, na nossa direção, é Next in Line. É os próximos, os que se preparam. E, neste momento, a nossa direção tem quase uma maioria de NILs. São os mais jovens, são os mais promissores, e eu vou pedir aos NILs que fazem parte da nossa direção para se levantarem. Força, não, há mais. Há Lídia, Madalena, Manel Nobre, Lídia e Eduardo. Pode-se sentar. E os NILs reuniram-se num hotel em Évora. Madalena, já que aqui está, fale-me rapidamente do que foi desse encontro. Você esteve em Évora, no Convento de Espinheiro? Sim. Então, diga-nos em 2 minutos o que foi a vossa experiência e quantas pessoas reuniram. O número de pessoas não me lembro, eu acho que éramos mais... 120, e tivemos 2 dias reunidos num hotel em Évora, em que, além de partilharmos experiências entre todos, o que é dos principais objetivos do GNIL e uma das grandes mais-valias, também tivemos um ciclo de conferências muito interessante, com mesas redondas e com especialistas que convidámos, e que acho que foram dias muito enriquecedores para todos, e não vemos a hora de voltar a repetir um evento assim, consigamos. Fantástico. Aquilo que nós conseguimos fazer, e começámos logo em isto é já a pandemia. Não é a pandemia, isto é presencial. Efetivamente, o Ministério da Economia tem sido uma entidade oficial que tem apoiado imenso a nossa associação. Temos aqui uma fotografia do Ministro Cisa Vieira, uma fotografia do Secretário de Estado, João Neves, e que são pessoas que manifestaram não só o apoio, mas o interesse em colaborar connosco. Logo em 2019, o Ministro Pedro Cisa Vieira convocou-nos para falar de como é que eles nos podiam ajudar e como é que nós podíamos ajudar o Ministério da Economia na questão da sucessão, da consolidação das cotas das empresas, de forma a aumentar a dimensão das empresas, aumentar a escala das empresas para haver maior produtividade. Eu acho que foi a primeira vez em 900 anos, efetivamente, que o Ministério, que o Governo de Portugal pediu a nossa ajuda para colaborar, e isso teve um ótimo resultado. Em termos de resultados de 2019, nós temos demonstração de resultados e balanços extraordinariamente simples,
o nosso volume de atividade em 2019 situou-se nos 272.800 euros, e isso foi um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, 2018. A nossa rubrica de despesa mais importante são os gastos de pessoal, representam 35% do total do nosso volume de atividade, os mesmos 35% no ano anterior. O nosso rácio de autonomia financeira é de 66,7%. Em termos de ativos, elevavam-se em 2019, isto é já do slide seguinte, estamos a falar de ativos, 143.572, e acabámos o ano com um resultado negativo de 8.430 euros. Nós temos, um dos nossos desafios é aumentar o nosso número de associados, e infelizmente no ano de 2019 não conseguimos chegar ao objetivo que tínhamos traçado, e acabámos com, infelizmente, esse resultado líquido. Em termos de balanço, isto está tão pequeno que também não conseguem ver, mas o total do nosso ativo, como eu já tinha dito, é de 143.572 euros. O nosso fundo patrimonial, o fundo patrimonial é onde vamos acumulando os lucros dos exercícios, e leva-se a 95.816 euros, uma redução do ano passado. Obviamente tivemos uma perda de 8.000 euros, portanto baixámos o nosso fundo patrimonial de 104.000 para 95.000 euros, e o nosso passivo continua estabilizado na ordem dos 47.000 euros, e distribuem-se entre fornecedores, dívidas a fornecedores, Estado e outras entidades públicas e outras contas a pagar, e que é o mesmo valor que nós tivemos no ano passado. Acabámos o ano de 2019 com 59.679 euros em 2019, uma pequena redução em relação a 2018. E o rácio de autonomia financeira, já o tinha dito, 66,7%. Portanto, uma coisa que nós fazemos de 2 em 2 anos é que nós não deixamos cotas incobradas arrastarem-se, porque são capazes de nos falsear os resultados, que nós achamos que temos ali uma situação fantástica, mas não. Temos uma imparidade. No caso, não conseguimos receber o pagamento daquilo que nos foi faturado. Portanto, nós 2 em 2 anos abatemos. Não é muito, não são valores muito elevados, mas é uma boa disciplina contabilística. Sim, senhor, estas são as contas de 2019, e temos aqui um parecer do Conselho Fiscal que é favorável à aprovação das nossas contas, e, portanto, isto conclui a minha apresentação dos resultados de 2019. Vou a palavra à senhora Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Peter pela excelente apresentação que nos foi feita, e, como o Peter já disse, também agradecer quer à Marina, quer à Luísa pelo excelente trabalho que fizeram ao longo do ano para a nossa associação. E à Madalena pela apresentação que fez aqui. E agora a minha próxima pergunta é se há algum comentário ou alguma questão sobre o relatório de contas de 2019, que é o que acabamos de ver. Não havendo nenhuma manifestação de interesse em falar, eu vou pôr à votação o relatório e contas e o parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano de 2019. Por isso eu peço quem vota a favor, que fique sentado. Quem se opuser, que se levante. Quem se abster, que se levante. O relatório foi aprovado por unanimidade.
Passando ao segundo ponto da nossa agenda de hoje, vamos repetir o mesmo exercício para o ano de 2020. Peço novamente a palavra ao Peter para nos apresentar os dados do ano transato. Sim, senhor. Então passamos a 2020. Isto aqui há um pré-pandemia e um pós-pandemia. Conseguimos fazer bastantes novos acontecimentos presenciais antes de 12 de março. O almoço de ano novo foi talvez o mais participado, com 73 pessoas, mas os NILs visitam fábricas, empresas familiares. Quantas é que conseguem fazer por ano? Nós temos por hábito fazer cerca de 10. Eu acho que deixamos de... Não, 10 não, 8, 10. 8, nós temos por hábito fazer 8 a 10 visitas por ano a empresas associadas, mas, quer dizer, no último ano e meio fizemos a Aquilon e acho que depois da Aquilon não fizemos mais nenhum. Íamos fazer uma amanhã, foi cancelada pelas condições, pelo o contexto em que vivemos. Portanto fizemos durante a pandemia fizemos um sério número de ações online, algumas logo no início para partilharmos entre nós as experiências e o que estávamos a viver e como é que estávamos a reagir nas nossas empresas e o que é que estávamos a fazer para face à pandemia, e depois outras temáticas com temas específicos. Sim, senhor. Depois, quando arranca o confinamento, nós sentimos uma vontade muito grande de procurar ajudar. Ajudar a pôr as empresas em contacto, ajudar a pôr as empresas em contacto com o Governo, ajudar a fazer com que o Governo publique legislação adequada. Naquela altura, o que é que faltavam era equipamentos de proteção individual. E para se fazer equipamentos de proteção individual é preciso certificação. Ora, naquela altura, a produção desses equipamentos era mais importante que a certificação. E o Governo introduziu legislação muitíssimo inteligente, em que disse: produzam e têm 6 meses para conseguir essa certificação. E nós pusemos em marcha campanhas, fomos identificar toda a legislação que havia sobre certificações para ajudar os nossos associados a se certificarem, e foi uma época, foram momentos de colaboração muito interessantes. Eu sei que a Isabel Furtado esteve envolvida em vários momentos desses e pode-nos contar como foi a sua participação também nesses meses da pandemia. Eu penso que a pandemia, se houve um setor onde foi importante a colaboração, foi na indústria têxtil. As empresas deixaram de fazer moda e passaram a fazer máscaras. E nós, em Portugal, e o Miguel sabe melhor que eu, o Miguel está ali, tem uma grande empresa de confecção, talvez a nossa melhor empresa de confecção em Portugal, e Portugal fez milhões, mas eu quando digo milhões, estamos a falar de mais de 100 milhões de máscaras. E foi muito importante, porque também se montou rapidamente um centro para fazer uma certificação rápida e aligeirada, mas que acabou por ser rápida e aligeirada e muito melhor que qualquer outra prova de ensaio que tinha vindo a ser feita pela Infarmed até à data. E estamos a falar de máscaras, mas podemos falar de vestimenta para médicos, de cógulas, de viseiras, de outras coisas menos agradáveis que não vou falar, mas tudo preparado para que uma pandemia pudesse não ter o impacto em Portugal que teve em Itália. E muito disso deve-se a empresas e ao Avion com as toneladas de gel que fez, e Portugal nisso é exemplar em mobilizar, e hoje o engenheiro Carlos Moedas também falou nisso, em mobilizar as suas pessoas quando há necessidade de todos fazermos algo para um bem comum. Claro que para a indústria têxtil não é importante fazer máscaras, nós desaprendemos de fazer coisas de maior valor acrescentado, mas também foi importante e salvou muita empresa numa época que poderia ter sido catastrófica. Mostramos o nosso melhor
nessas alturas de aperto, por acaso, houve um sábado que me telefonaram, março ainda, a dizer: vocês têm viseiras de proteção no vosso laboratório, deixe-me ir buscar uma. Eu disse: está bem, venham cá buscar, está na portaria. Isto foi um sábado. Quarta-feira, esta fábrica de plástico já tinha feito 40 viseiras por 3D printing e já tinha entregue 36 ao Hospital de Loures, o Hospital Beatriz Ângelo, e eles tinham ficado com 4 para a família, mas 36 já tinham ido para o hospital. Foram tempos que a gente não se vai esquecer. Depois tivemos a campanha Erguer Portugal, que era essencialmente, a Ovion tinha feito uma quantidade enorme de regulamentos e de conselhos sobre como administrar uma empresa em pandemia, porque tínhamos a experiência da Ovion Macau. E Macau estava muitíssimo mais avançado que o resto do mundo, Macau e Hong Kong, por causa da epidemia de SARS de 2014. E, portanto, o álcool gel começou a ser usado imediatamente em Macau e Hong Kong, o uso de máscaras, portanto, responderam muito rapidamente. E nós tivemos a sorte de ter essa fábrica em Macau e produzimos uma quantidade muito grande de manuais e de regras de funcionamento, e depois partilhámos com todos e outras empresas que também tinham feito um trabalho muito bom, e partilhámos isso tudo. Há aqui vídeos, mas não vou mostrar, que não são os mais giros, porque há aqui um vídeo sobre 2020 e que tem 2 minutos, esse vale a pena ver. Outra coisa que fizemos é que ficámos com uma sede extraordinária. Fomos despejados da sede anterior, porque, não sei, queriam cobrar uma renda mais elevada, saímos e fizemos umas novas instalações, e isto foi o bom gosto da Marina. A Marina e da Luísa, que seguiram isto de perto, custou algum dinheiro, mas ficou lindíssimo. E isso dá-me um enorme orgulho em ter... isto no papel fica muito mais bonito aqui do que projetado. Venham-nos visitar, vale a pena, estamos muitíssimo bem instalados. Muito bem, isto foi em plena pandemia, isto começou durante a pandemia, ou quase 15 de janeiro, e acabou em maio e conseguimos acabar. Depois temos aqui um vídeo que eu não sei como é que isto vai lançar, talvez na mesa da Regi se consiga lançar. São 2 minutos, vamos ver. O vírus chegou. Há 2 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Portugal. São homens de 33 e 60 anos de idade.
tentámos fazer business as usual numa situação completamente anormal, completamente anómala. Graças ao Zoom consegue-se fazer imensas coisas, mas muito. Tudo aquilo que viram foi transmitido por Zoom. Houve uma reunião que eu gostei particularmente, teve a presença do Pedro Simas, do professor Germano Sousa, pai do nosso novo e presta a ser eleito membro da direção, José Germano Sousa, e do vice-almirante Gouveia Melo. E aquilo, não sei se conseguiram assistir, mas aquilo foi interessantíssimo. E o almirante é uma pessoa notável, porque ele estava-me a falar de modelos e processos e metodologias. Eu disse ao Sr. Vice-Almirante, Sr. Almirante, isso é tudo muito interessante, mas há uns dias atrás houve problemas em Sintra, no centro de vacinação de Sintra, e o Sr. Almirante foi intervir pessoalmente, sem manuais. Pois é verdade, sabe o que é liderar? Vou-lhe dizer o que é a minha forma de liderar. Número 1, fazer a estratégia, sou eu que a faço. Número 2, mandar executá-la. Número 3, de vez em quando intervir pessoalmente. Isto foram uma resposta que durou 30 segundos, foi absolutamente notável e que eu espero que faça escola junto dos nossos políticos, que o Sr. Vice-Almirante não é político, mas eu acho que os que são deviam de aprender com ele, porque tem efetivamente um discurso absolutamente notável e uma obra ainda mais notável que o discurso. Portanto, isto foi o que nós conseguimos fazer durante 2020 e guardo e fiquei contente da forma como nós conseguimos reagir. Temos agora os nossos resultados. Portanto, em 2020, o nosso volume de atividade situa-se nos 218.084 euros, o que representou um decréscimo de 20%, como podem imaginar. Os gastos com pessoal, embora em termos numéricos estivessem mantido praticamente inalterados, tiveram um peso maior nas nossas contas, de 44%. O nosso rácio de autonomia financeira situou-se um bocadinho mais baixo que no ano anterior, nos 56%. O ativo manteve-se basicamente o mesmo, com 145.837 euros, e continuamos a ter um resultado líquido negativo de 13.799 euros. Para isto, temos, obviamente, as nossas obras. Tivemos uma previsão para cobranças duvidosas de 11.715 euros. Tivemos um acontecimento importante, é que efetivamente não pagámos bónus às nossas duas colaboradoras. Isso é uma situação que vamos ter que alterar neste ano que vai começar no ano de 2022 e posso dizer desde já que estamos em condições financeiras para o fazer, o que me deixa obviamente muitíssimo contente. Portanto, isto foi a demonstração de resultados. Em termos de balanço, basicamente o total de ativo, como já vos disse, subiu ligeiramente para 145.887 euros dos 143.000 do ano anterior. O nosso fundo patrimonial voltou a descer, de 95.000 para 82.000, pelas razões que já vos expliquei. O nosso passivo aumentou de 47.000 para 63.000 euros. Obviamente foi um ano difícil do ponto de vista dos números. O que gera cash para nós são acontecimentos como estes, e quando não os tivemos, obviamente as nossas contas sofreram, e por isso é que nós ficamos tão contentes com a vossa presença e tão contentes do apoio dos nossos patrocinadores. Em termos de comentários, eu já vos dei todos. Portanto, a nossa caixa no final de 2020 era de 43.780. Portanto, nós conseguimos aguentar, mesmo assim. Isto é uma associação, como vocês veem, muitíssimo pequenina, e tem aqui um parecer de Conselho Fiscal favorável à aprovação das cotas. Passo de novo a palavra
a Sra. Presidente. Eu só gostaria de fazer aqui um reparo. Não sei se logo na primeira notícia que o Peter nos colocou, dizia lá nos cabeçalhos que vamos precisar de uma NATO para liderar a pandemia. E Portugal foi suficientemente esperto para ir buscar o almirante, que fez uma campanha de vacinação exemplar, porque realmente de logística percebem os militares. Mas teve piada quando isto vem no início, ainda nós não estávamos preparados. O ano foi difícil, todos nós temos empresas, indústrias, serviços e sabemos que as contas da empresa, da associação, para o ano que estivemos, estão muito equilibradas e que realmente sem atividade estas associações só em Zoom conseguem fazer, mais dificilmente, mas também não tem o impacto de estarmos juntos e podermos trocar opiniões. Assim sendo, eu vou novamente perguntar se há questões ou até comentários. É a altura ideal para fazer. Não há nada? Ninguém quer comentar nada? Não há questões sobre os relatórios? Não insista, não insista. Não existe mais nada. Ora bem, vamos pôr novamente à votação o relatório e contas do ano de 2020 e eu vou perguntar quem estiver de acordo que se deixe ficar sentado, quem se opuser ou votar contra que se levante. Se alguém se abster, igualmente que faça o favor de se levantar. Não tendo ninguém manifestado nem a abstenção nem a reprovação, eu dou por concluído que o relatório de contas de 2020 foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto seguinte, vou pedir ao Peter que mais uma vez nos faça o favor de mostrar os órgãos sociais propostos para o novo triênio. Vamos fazer por Órgão. Isto é só feito de 3 em 3 anos, portanto não me lembro como é que fizemos a última vez. Mas olha, como... Faz-te uma vez só? Então é, pronto, então é feito. Quer ler ou quer que eu leia? Muito bem. Então propomos para a mesa da Assembleia Geral, para a sua presidência, a doutora Isabel Gonçalves Furtado, aqui presente à minha direita, para a vice-presidente, a doutora Paula Roque, e para secretário, o doutor Diogo Ortigão Ramos. Para o Conselho Fiscal, para presidente, doutor Miguel Costa Duarte, para a secretária, doutora Patrícia Monteiro, e para vogal, doutor Pedro José. Passo à direção e deixamos o Conselho Superior para votação diferente. Para a direção, o presidente, eu próprio. Para vice-presidente, e aproveito para sublinhar a importância do Conselho do Sr. José Luís Simões na nossa direção, portanto é proposto o nome do único fundador que ainda existe na nossa direção, o Sr. José Luís Simões. Para vice-presidente, Dr. Manuel Nobre. Para tesoureiro, Dr. Luís Lancastre. Vogal da direção, e isto é um novo nome, Rui Miguel Nabeiro. Para vogal da direção, José Gesmano de Sousa. Portanto, são 2 novos nomes e temos aqui o prazer da presença do Dr. José Gesmano de Sousa. Vogal da direção existente e grande animadora do Genil, doutora Lídia Tarré, da Gel de Peixe. Vogal da direção, o doutor Martim Costa Duarte. Vogal da direção, Madalena Freire de Andrade. Vogal da direção, Alexandra Abreu Loureiro. As minhas desculpas pelas minhas, às vezes, referências ao título académico e outras vezes não referência ao título académico. Peço desculpa. Portanto, à votação, por favor. Vamos pôr à votação a mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a direção. Alguma questão?
Portanto, eu novamente vou pedir a quem vote a favor que fique sentado. Quem se opuser, que se levante. O António Rios de Amorim, o Bruno Bobone, o António Carlos Rodrigues, Pedro de Melo, nosso anterior Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que infelizmente não pode estar connosco hoje, René Arié, o Francisco Carvalho Martins, o Fernando Guedes, o Jorge Ortigão Costa, a Rita Salgado, Gilberto Jordan, o António Freire e o Dionísio Pestana, em que nos recebe aqui neste hotel hoje. Portanto, estes são colocados. Há aqui um nome que falta nesta lista. Peço desculpa, que é o Henrique Soares dos Santos, do Grupo Jerónimo Martins, em que eu falei com ele e por erro meu esse nome não faz parte desta lista, mas peço o favor da Sra. Presidente autorizar esta adição verbal e que conste em ata que o Henrique Soares dos Santos também foi convidado e manifestou a sua aceitação para pertencer ao Conselho Superior. Com esta nota do Peter e acrescentando a esta lista o Henrique Soares dos Santos, vamos pôr novamente à votação a eleição do Conselho Superior. E mais uma vez eu peço a quem votar a favor que se deixe ficar sentadinho. Estou sempre a parte mais difícil, não é? Quem votar contra que se levante. E quem se abstiver também se faça a favor de levantar. E mais uma vez, não tendo havido manifestação de abstenção ou votos contra, a eleição do Conselho Superior está aprovada por unanimidade. E fim das votações, vou agora pedir ao Peter, mais uma vez, que a título informativo nos faça aqui um breve resumo do orçamento para 2021. Exatamente. Portanto, o 21 ainda não acabou, mas nós tínhamos em despesas, eu não vos vou dar o detalhe, mas tínhamos 208.152 euros orçamentados de despesas e já vamos em 164.424 de despesas reais. Portanto, não vamos chegar às despesas que estavam orçamentadas. Em termos de rendimentos, nós tínhamos 60.000 orçamentados de associados assistentes, que são aquelas empresas que nos dão o seu apoio financeiro e que nos ajudam a participar, a realizar estes eventos. Já conseguimos cobrar 71.530. Em termos de associados efetivos, também estamos já em novembro ao nível do orçamento que nós tínhamos. Portanto, o orçamento, as despesas reais para 21 estão também muito saudáveis e posso pedir uma estimativa do nosso saldo bancário à Marina ou à Luísa? Ao dia de hoje, 20 mil. 20 mil. Não, E temos mais cerca de 23, portanto, neste momento 43. 43 mil e, portanto, mais as entradas de hoje e vamos ficar numa posição muitíssimo saudáveis. Portanto, isto é um ponto informativo das nossas despesas e receitas de 2021. Mais uma vez, obrigada, Peter. Alguma informação referente à atividade da associação, ou alguém queira comentar, ou Peter queira informar? É saber se as prendas de Natal foram incluídas nessa estimativa. Prendas de Natal. Nós aceitamos. Nós aceitamos. Boa, bem respondido. Era isso, não era? Marina, ainda temos contas a pagar das obras do escritório? Ah, que pena, que senão era já aí um presente de Natal que nós recebíamos. Não precisamos de nada, Marina? Não. Veja bem que é a oportunidade agora. Eu quero só aproveitar este ponto para agradecer mais uma vez à nossa direção o trabalho incansável do Luís Lancastro, nosso tesoureiro,
trabalho incansável e fiel, mesmo quando está em Nova Iorque, lá está ele a aprovar os pagamentos, porque é sempre 2 assinaturas. Eu tenho sempre, não faço nada sozinho de dinheiros, o que é uma enorme proteção para mim próprio, e o Luís é sempre a segunda assinatura e é sempre impecável e muito, muito eficiente. Muito obrigado. Obrigado à minha direção, obrigado a todos os conselhos do José Luís Simões, que me pergunta sempre se ele é mesmo necessário nesta mesa, e eu digo, claro que sim, que é muitíssimo necessário, porque o seu exemplo e, sobretudo, a importância, o seu valor histórico como membro fundador, tornam-no um membro cativo desta mesa. E, Sra. Presidente, é tudo o que eu tinha para dizer. Obrigada, Peter. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, porque realmente pela primeira vez conseguimos estar juntos e viemos em peso. Agradecer ao Peter, eu não posso deixar de agradecer ao Peter por tudo o que dá à associação e pelo seu trabalho e estímulo contínuo e o empenho que todos os dias, e parecendo que não aquelas entrevistas todas que dá que parecem de improviso, mas sabendo nós que o improviso tem muito treino, não posso deixar de lhe agradecer, assim como à Marina e à Luísa, porque a associação só faz sentido com pessoas como vocês, e também vou reiterar aqui os parabéns ao Sr. José Luís Simões, que há tantos anos que estamos nesta associação e sempre foi ali o nosso fiel depositário de grande informação quando a precisamos. Vou dar por concluída a Assembleia, agradeço a todos. Boa viagem àqueles que têm que ir, nomeadamente para Barcelos, está ali um senhor que eu sei que ainda vai para Barcelos, e portanto, muito obrigada e uma boa noite.